Fala pessoal, fala, né? Olá, fala aí, olá galerinha, como é que vocês estão, maninhos? Fala aí, vilões de South Park da lista, né? Fala aí, vilões de South Park da lista, fala aí, vilãs de South Park da lista. Eu sou o Matheus Uriel, também eu sou Alves, sou o Mate, do canal do Mate. E hoje nós vamos estar vendo aqui a parte 5 dos top 10 vilões de South Park, parte 5. Bom, vamos lá, vamos logo porque senão não vai dar certo. Bom, como eu disse antes, né, se você conhece algum que eu não coloco na lista, sempre lembre-se disso, quando eu tenho alguma coisa que combinaria, que entraria para a lista com toda certeza e eu não coloquei, vocês sempre deixam aqui nos comentários, beleza? Bom, vamos lá e vamos nessa. Número 10, vamos começar, né? Número 10, a Princesa Kenny Zumbi. Eu falei da Princesa Kenny em vídeos anteriores, mas agora vamos falar da Princesa Kenny Zumbi. Não da normal, da Princesa Kenny Zumbi. E aqui está a imagem dela, olhem bem aqui. Bom, e por que a Lady McCormick, a Princesa Kenny, e por que ela está nessa lista? Bom, continuando. E por que a Princesa Kenny Zumbi é considerada vilã em South Park também? E por que a Princesa Kenny Zumbi é considerada uma vilã em South Park também? Porque a Princesa Kenny Zumbi, tá? Para diferenciar a Princesa Kenny Zumbi da Princesa Kenny normal. A Princesa Kenny Zumbi, Princess Kenny Zombie, é considerada vilã no jogo South Park The Stick of Truth, o Cajado da Verdade, por uma série de traições e pela transformação em uma ameaça zumbi de alto nível. Aqui estão os motivos principais. Traição do grupo. Após servir como aliada Lady McCormick e interagir com o jogador, Kenny se volta contra o grupo principal de humanos e elfos. Ela traz seus amigos para tomar o Cajado da Verdade para si mesma. Transformação em zumbi, nazi-zombie, nazista. Para obter poder e vingar sua comunidade fictícia de orcs/elfos, Kenny bebe uma amostra do vírus nazi-zumbi. Isso a transforma em uma nazi-zumbi Princess Kenny, tornando-a extremamente forte e resistente, servindo como uma das chefes finais do jogo. Ameaça a cidade. Como zumbi, Kenny lidera hordas de zumbis e usa habilidades perigosas contra o protagonista, como vômito zumbi e invocação de criaturas, espalhando o caos na cidade de South Park. Motivação de vingança. A história narra que Kenny foi motivada por vingança, sentindo-se traída por não ter recebido o trono de princesa inicialmente, o que a levou a aliar-se a forças adversárias. Abre aspas, o governo /Sony no enredo, fecha aspas. Contexto da ação. Apesar de ser vilã nesse arco, a personagem Princesa Kenny é adorada pelos fãs, e ao final do jogo é indicado que ela voltou a ser aliada com Boros sugerindo que ela estava apenas com TPM, abre aspas, entre aspas, com TPM, abre aspas, PMSING, sei lá, fecha aspas. A luta final exige que o jogador quebre o, abre aspas, código de cavalheiros, fecha aspas, e peide nas partes íntimas dela para derrotá-la. Que?
Não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, esse vídeo também está com uma classificação divulgativa para maiores de 16 anos, tá? Bom, é isso. É isso. É por isso que ela está nessa lista também. Junto com a Princesa Kenny normal. Bom, próximo. Bom, número 9, Morgan Freeman. Que sim, eu acho que é um ator da vida real. Que está em South Park também. E aqui está a imagem dele em South Park. Olhem ele aqui bem. Bom, e por que ele também está nessa lista? E por que em South Park ele também é considerado um vilão também? Porque Morgan Freeman é considerado um, entre aspas, vilão ou um chefe secreto em South Park, principalmente devido à sua aparição no videogame South Park The Fractured But Wally, ou em português, A Fenda que Abunda a Força, onde ele é um dos inimigos mais difíceis de derrotar, funcionando como um super chefe opcional. E pra quem não sabe, opcional significa que não é necessário, entendeu? Você pode escolher se quer ou se não quer. É opcional, você que sabe, não é necessário. Você só coloca se quiser. É isso. Só por opção, só se você quiser. Isso. Bom, isso. Bom, continuando. Em South Park, principalmente devido à sua aparição no videogame, onde ele é um dos inimigos mais difíceis de derrotar, funcionando como um super chefe opcional. A transformação do ator aclamado em um oponente no jogo ocorre pelos seguintes motivos. A, entre aspas, batalha de Freeman. No jogo, Morgan Freeman gerencia o Freeman's Tacos. Se o jogador for para trás do balcão e socá-lo 3 vezes, Freeman se torna hostil e inicia uma luta extremamente difícil, muitas vezes chamada de a batalha, entre aspas, boss, mais forte do jogo. E para quem não sabe, boss eu acho que significa chefe. E se você não sabe, boss, B-O-S-S, significa chefe em inglês. Bom, continuando. A batalha boss mais forte a chamada de a batalha, entre aspas, boss, que é chefe, como eu falei antes, mais forte do jogo. Poder fecal. Como paródia, seus ataques no jogo são baseados em PUM, Fart-Based Attacks. E ele é capaz de criar clones de si mesmo durante a luta. O que estraga aí nas partes nojentas pra mim. Bom, continuando. Conquista especial. Derrotá-lo recompensa o jogador com uma conquista chamada Farts Over Flakes, ou em português, Pum sobre Sardas. E o artefato Golden Taco. Não, eu não sei. Farts Over Flakes e aqui diz Pum sobre Sardas. E o artefato Golden Taco. O, entre aspas, cara legal que vira malvado. O, entre aspas, cara legal que vira malvado. A batalha é irônica, pois até o momento da agressão ele é um NPC amigável, que ajuda o jogador a criar itens. No entanto, se o jogador for negro, entre aspas, o personagem, Freeman se recusa a lutar, dizendo que, abre aspas, nós, negros, temos que nos unir, fecha aspas, mudando a interação. Contexto na série. Antes dos jogos, Morgan Freeman apareceu na série de TV no episódio The Tale of Scrooge, McBodger Balls, como um narrador ou explicador de coisas complicadas.
ganhando sardas a cada explicação, o que construiu sua persona satírica de sabe tudo, entre aspas, com voz divina no universo de South Park. Ah, e quando tá aparecendo, tipo, eu não sei se é a tradução das coisas em inglês, é só o que tá escrito ali, tá, galera? Bom, continuando, é por isso que ele é um vilão também em South Park. Próximo da lista, muito bem, número 8, nós temos o combo dos gnomos, né? O combo dos gnomos porque é os gnomos comuns, os gnomos zumbis nazistas e o Gnome Warlock, ou em português, o bruxo gnomo. Bom, galera, essa foi a única imagem que eu consegui achar dos gnomos das cuecas. Olhem eles aqui. Bom, e por que estão na lista dos vilões também? E por que os gnomos das cuecas estão na lista dos... fazem parte dos vilões do South Park também? Bem, porque os gnomos das cuecas Underpants Gnomes de South Park são considerados vilões, tanto no episódio clássico da segunda temporada, entre aspas, gnomos, quanto no jogo South Park The Stick of Truth. Principalmente por agirem como ladrões, invasores e exploradores corporativos, disfarçados de criaturas fofas e mágicas. Aqui estão os motivos específicos pelos quais eles são vilões. Invasão e roubo noturno. Eles invadem casas, especificamente os quartos de crianças como Tweek, abre aspas, como Tweek, Stan, Kyle e Cartman, fecha aspas, para roubar cuecas durante a noite. A lógica falha de negócios. Eles operam com um plano de negócios absurdo que satiriza o capitalismo sem fundamento. 1. Coletar cuecas. 2. Ponto de interrogação, interrogação também, tipo mistério, segredo, ninguém sabe. E fase 3, lucro. Embora se considerem geniais, eles roubam itens sem saber como transformá-los em valor, agindo apenas por, entre aspas, lucro cego. Vilões no jogo The Stick of Truth. No jogo eles aparecem como inimigos que encolhem o jogador, entre aspas, New Kid, para lutar, invadindo seu quarto e atacando durante a noite. Metáfora de exploração. Eles representam a ideia de corporações ou entidades que, entre aspas, roubam recursos ou trabalho alheio sem uma justificativa lógica sólida, apenas com o objetivo final de lucro. Eles ignoram a propriedade privada. Eles se acham superiores aos humanos, agindo com arrogância enquanto invadem o espaço pessoal dos outros para cumprir sua, entre aspas, fase 1. Apesar de ajudarem o Papai Noel no episódio Red Slang Down, sua essência na série é a de pequenas pragas incômodas que operam na sombra. Bom, o próximo que também está no oitavo lugar são os gnomos zumbis nazistas. Muito bem, e o próximo que também está no oitavo lugar é os gnomos zumbis nazistas. Que também está no oitavo lugar. Olhem a imagem deles aqui. Bom,
E por que eles estão... E por que eles estão na lista dos vilões também? Não, pera. E por que eles estão na lista dos vilões também? E por que eles são considerados vilões em South Park também? Os gnomos zumbis nazistas são considerados vilões no jogo South Park The Stick of Truth, a Fenda da Verdade, por representarem uma ameaça biológica e física, direta aos habitantes da cidade, agindo como inimigos agressivos que infectam outros seres. Eles são uma variação dos, entre aspas, gnomos de cuecas originais, transformados em zumbis após serem expostos a uma gosma verde tóxica vinda de uma nave alienígena. Aqui estão os principais motivos pelos quais eles são vilões. A ameaça infecciosa. Diferente dos gnomos originais, que apenas roubavam cuecas, os gnomos zumbis nazistas atacam o jogador e espalham a infecção, transformando outros personagens em zumbis, aliados nazistas. Eles incorporam o nazismo, com seus sons de batalha consistindo em clipes de discursos de Adolf Hitler, o que os coloca automaticamente como antagonistas. Além de se tornarem uma ficção inimiga recorrente no jogo, obstáculo no jogo. Eles aparecem como inimigos em áreas-chave, como na missão Wonder Planet Parenthood, atacando dentro de buracos de rato e em outros locais, forçando o jogador a eliminá-los para progredir. Caos na cidade. A gosma alienígena que os criou infecta diversos outros seres orgânicos na cidade de South Park, transformando vacas, fetos e personagens em zumbis nazistas, o que causa um grande problema que o governo tenta conter. Eles são, portanto, considerados vilões no contexto satírico do RPG do jogo, servindo como, entre aspas, carne de canhão, perigosa e cômica para o jogador combater. Muito bem. Próximo! O próximo que também está nessa lista, que é o último do nosso 8º lugar, é o Gnome Warlock, ou o Bruxo Gnomo. E aqui está a imagem do Gnome Warlock e o Bruxo Gnomo. Olhem aqui. Olhem aqui. Bom, e por que ele está na lista dos vilões também? E por que ele é considerado vilão em South Park também? Atualmente não existem registros oficiais ou menções em mídias populares sobre um personagem chamado Bruxo Gnomo, atuando especificamente como vilão ou algo chamado South Park. É provável que haja uma confusão... Espera um minutinho, galera, só um minutinho. Problemas técnicos, agora sim. E por que esse gnomo... E por que o Bruxo Gnomo, Gnome Warlock, é considerado vilão em South Park também? Porque o personagem conhecido como Gnome Warlock, Bruxo Gnomo, é considerado um vilão em South Park, principalmente devido ao seu papel como um dos chefes no jogo South Park The Stick of Truth, ou Cajado da Verdade. Aqui estão os motivos pelos quais ele é visto como antagonista: invasão e roubo. Ele lidera os gnomos das cuecas, que invadem o quarto do protagonista New Kid durante a noite para roubar roupas íntimas. Ataque direto. O Bruxo Gnomo é quem usa o pó de gnomo para encolher o jogador,
forçando-o a lutar em um tamanho minúsculo, em um ambiente perigoso, abre aspas, como o vão das paredes e a cama dos pais, fecha aspas. Confronto de chefe. Ele atua como um chefe de fase, possuindo alta vida, abre aspas, cerca de 300 e 400 HP, fecha aspas, e habilidades que causam dano médio-alto e reduzem os atributos do jogador. Aparência intimidadora. Diferente dos outros gnomos, ele usa um chapéu de caveira, tem tatuagens pelo corpo e carrega um cajado feito de lápis, com ossos e penas, reforçando sua imagem de vilão de RPG. Notas no universo. Tá. Notas sobre isso. Bom, é isso, né? Bom, é por isso. Próximo! Muito bem, número 7 também são gnomos, tá? Já vou contar spoiler, já vou adiantando vocês. Número 7, os gnomos das cuecas. Não confundindo com os gnomos normais. Aqueles lá que eu falei antes, não confundindo. Esses não são os gnomos normais, esses são os gnomos das cuecas. Seguinte, galera, eu ia colocar em 7º lugar, junto com os outros dois grupos rivais deles, com certeza o dos garotos da 6ª série. Porém, não vou poder. Sabe por quê? Porque já coloquei os garotos da 6ª série em vídeos anteriores. Então, portanto, só me restou 2 para colocar no 7º lugar. Primeiro, o grupo dos... Só um minuto. Bom, número 7, o grupo... Só eles. O grupo de Craig e aqueles caras. Olha a imagem deles aqui. Aqui, ó. Bom. Token Black. Aqui. Cadê? Token Black. Esse o Jimmy. Esse aqui é o... Eu acho que é... Eu não sei quem é. Esse aqui é o Craig. Esse aqui eu não sei quem é. Eu acho que é o... Eu acho que ele é o... Então, gente, eu acho, não tenho certeza que esse aqui é o Clyde Denovan. Ou não sei, talvez. Ou não sei, talvez, né? E por que eles estão na lista dos vilões também? Porque, embora não sejam vilões no sentido tradicional, como, abre aspas, como o Professor Caos, ou o Homem Urso Porco, ou em inglês Man Bear Pig, fecha aspas, o grupo de Craig Tucker, Craig e aqueles caras, abre aspas, Craig e aqueles caras, fecha aspas, é frequentemente posicionado como antagonista dos 4 protagonistas, abre aspas, Stan, Kyle, Cartman e Kenny, fecha aspas, por causa de sua rivalidade direta e comportamento rebelde. Os principais motivos para essa percepção incluem rivalidade de grupo. Eles formam a principal, entre aspas, gangue concorrente da 4ª série, composta por Craig, Tweek, Clyde, Tolkien e Jimmy. Em vários episódios. Eles competem ou entram em conflito direto com o grupo principal. Comportamento problemático. Craig é frequentemente descrito como, abre aspas, maior criador de problemas, fecha aspas, da classe e termina constantemente na sala do orientador, Sr. Mackey. Sr. Mackey, não confunde com o Mr. Hank, aquele seritinho que era nojento. Bom, continuando. Seu hábito de mostrar o dedo do meio para todos reforça essa imagem de, entre aspas, bad boy. Antagonismo em jogos.
No jogo South Park The Stick of Truth, Craig atua como um dos antagonistas secundários após mudar de lado para a facção de Clyde. Apatia e pragmatismo. Craig frequentemente critica os esquemas absurdos de Stan e seus amigos, agindo de forma apática ou sarcástica em relação às aventuras deles, o que cria um atrito natural entre os grupos. Papel de valentão. Em temporadas iniciais, Craig era visto com mais frequência, associando dos valentões da sexta série ou se comportando de forma agressiva e reativa. Bom, é por isso. Próximo da lista! Bom, próximo, número 6, Sheila Broflovski. E aqui está a imagem dela. Bom, e por que está nos vilões também? E por que está na lista dos vilões também? Sheila Broflovski, a mãe de Kyle em South Park, é frequentemente considerada uma vilã, abre aspas, ou antagonista principal, fecha aspas, na série devido à sua personalidade extremamente controladora, moralista e hipócrita, que a leva a causar o caos em nome da, entre aspas, proteção das crianças. Aqui estão os principais motivos pelos quais ela é vista dessa forma. A, entre aspas, mãe Karen, original. A, entre aspas, mãe Karen, original. Sheila é a personificação do estereótipo Karen, entre aspas, liderando campanhas frenéticas contra coisas que ela considera prejudiciais, como a dupla canadense Terrence e Philip. Ela ignora o fato de que as crianças de South Park costumam ser mais inteligentes e maduras do que os adultos. Guerra nos Estados Unidos da América, no Canadá. No filme South Park, Badger, Longer e Ian Kutz, sei lá, ela forma um grupo, entre aspas, Modern Zygant Canadá, abre aspas, fecha aspas, abre aspas, MAC, fecha aspas, culpa o Canadá pela vulgaridade de seu filho e instiga uma guerra real entre os Estados Unidos da América e o Canadá, resultando em mortes e genocídio. Hipocrisia extrema. Ela prega contra a violência e palavras de baixo calão, mas recorre à violência extrema, tortura e assassinato para alcançar seus objetivos. Ações prejudiciais. Ela frequentemente passa dos limites, como tentar matar seu próprio filho adotivo canadense, Kai, deve ser Kai, o irmão mais novinho de Kyle, eu acho. Bom, continuando. E tentar arruinar celebrações, abre aspas, como o Natal, fecha aspas, quando não consegue o que quer. V-chip no Cartman. V-chip no Cartman. Ela força a instalação de um chip que dá choques no Cartman, abre aspas. Embora Cartman mereça, a ação mostra seu desejo de controle autoritário, fecha aspas. Apesar de, em temporadas mais recentes, sua personagem ter sido suavizada para ser apenas uma mãe superprotetora, suas ações nas primeiras temporadas e no filme a consolidaram como uma das antagonistas mais, entre aspas, pesadas da cidade. Bom, próximo!
Número 5, os homens caranguejos. E aqui está a imagem deles. E aqui está a imagem deles, olhem bem aqui. Bom, e por que eles são considerados vilões em South Park também? Os homens... Só um minutinho. E por que eles são considerados vilões em South Park também? Os homens caranguejo, entre aspas, Crab Pulp, são considerados vilões em South Park, principalmente por serem retratados como uma raça subterrânea maligna, que deseja dominar a superfície e escravizar a humanidade. Aqui estão os principais motivos pelos quais eles são vistos como vilões. Objetivo de dominação mundial. A principal motivação dos homens caranguejo é assumir o controle do mundo através da manipulação e corrupção da sociedade humana, já que são incapazes de conquistar a superfície apenas pela força bruta. Manipulação cultural. Eles orquestram, entre aspas, modas para enfraquecer os seres humanos. No episódio South Park is Gay. South Park é gay, eu acho. Eles incentivam a metrosexualidade para tornar os homens fracos e fáceis de dominar. Aparência e disfarce. Eles são criaturas anfíbias com aparência de caranguejos antropomórficos, abre aspas, com garras e 4 pernas, fecha aspas, que se disfarçam de humanos para enganar a população. Vilões de jogos. Eles também aparecem como uma facção inimiga nos jogos South Park The Stick of Truth e South Park The Fractured But Wally, reforçando sua posição como antagonistas recorrentes. O lema deles, cantando com frequência, abre aspas, Crag Pulp, pestle like a crag, tycho like a pom-pom. Ou traduzindo em português, isso diz aqui que isso seria homens caranguejo, tem gosto de caranguejo, falam como pessoas, como gente, humanos. Tornou-se uma marca registrada de sua vilania cômica. Bom, próximo! Bem, galerinha, agora eu vou mostrar a vocês duas imagens. Primeiro, esta aqui. E agora esta. Bom, e aqui estão a imagem de... Só um minutinho. Bom, e aqui estão a imagem da segunda imagem deles. Olhem eles aqui. Bom, e por que estão na lista dos vilões também? E por que eles também estão na lista dos vilões? Porque a caracterização dos aliens, abre aspas, chamados de visitors ou visitantes, fecha aspas, como vilões em South Park, se baseia no humor satírico e absurdo da série, onde eles geralmente representam uma força superior, indiferente e invasiva que trata os seres humanos com desdém. Antagonistas ocultos. Desde a primeira temporada, os alienígenas aparecem escondidos no fundo de muitos episódios, muitas vezes realizando abduções ou agindo nas sombras, consolidando-se como antagonistas recorrentes na franquia. A, entre aspas, sonda de Cartman. Logo no episódio piloto,
os alienígenas abduzem Aiko, o irmão mais novinho de Kyle Broflovski, e colocam uma sonda anal em Cartman, enviando um sinal para a Terra, para o planeta Terra. Isso os estabelece como invasores instrutivos e perigosos, empresários da Terra, entre aspas, reality show. É revelado posteriormente que os alienígenas são, na verdade, os produtores de um, entre aspas, reality show universal, e a Terra é o palco. Eles veem os humanos como entretenimento, e quando a farsa é descoberta, planejam, entre aspas, cancelar, entre aspas, destruir o planeta, o que os coloca no papel de vilões com um alto poder destrutivo, indiferença superior. Eles não consideram os humanos inteligentes, concluindo que as vacas são a espécie dominante da Terra, o que justifica, na visão da série, o seu tratamento desprezível pelos ETs. Paródia de clichês. A presença deles serve para parodiar teorias da conspiração e o medo de invasões alienígenas, onde a figura do, entre aspas, visitante amistoso é subvertida para um ser bizarro e caótico. Em resumo, eles são vilões porque manipulam a realidade da Terra, violam seres humanos e ameaçam destruir o planeta para entretenimento cósmico. Tudo isso mantido sob uma camada de humor obscuro. Muito bem. Próximo! E aqui está a imagem do Sopa Ninjas. Olhem eles aqui. E aqui está a imagem dos City Ninjas. Olhem aqui. Muito bem, eu acho que aqui está a imagem dos Tokugawa. Olhem aqui. Bom. E por que os ninjas Tokugawa são considerados vilões em South Park também? Os ninjas Tokugawa em South Park não são vilões no sentido tradicional, de serem inerentemente maus, mas sim porque o episódio é uma sátira que subverte a figura dos ninjas de heróis pop para crianças irresponsáveis. Eles aparecem principalmente no episódio Good Times with Weapons, temporada 8, episódio 1, onde os personagens principais, Stan, Kyle, Cartman e Kenny, fecha aspas, eles compram armas ninja em uma feira e assumem alter egos de ninja de anime. Aqui estão os motivos pelos quais eles agem como vilões e causam vilania. Irresponsabilidade e consequências. Os meninos agem com total desprezo pela segurança, resultando em Kenny atirando uma estrela ninja no olho de Bottles. A, entre aspas, vilania aqui é a negligência infantil e a tentativa de encobrir o crime. A, entre aspas, batalha Tokugawa. Eles se envolvem em uma batalha, abre aspas, Legendary Battle of Tokugawa, fecha aspas, contra o grupo rival, abre aspas, Craig, Jimmy, Clyde e Token, fecha aspas, onde agem de forma agressiva e arrogante, emulando tropos e anime. Paródia de anime / pop culture. O estilo ninja é usado para parodiar a obsessão infantil com cultura pop japonesa e a violência, transformando os protagonistas em, entre aspas, Bullrog, entre aspas também Cartman, entre aspas Shadow Hashi, Stan e, entre aspas também
Bunraku, Kyle. Bom, contraste com o Professor Caos. Enquanto os protagonistas agem como ninjas, entre aspas, heróis fantasiosos, eles se opõem a Boros, que assume a persona de Professor Caos, o verdadeiro vilão caricato, ironizando quem é o, entre aspas, bom ou, entre aspas, mal. Sátira social. A, entre aspas, vilania é destacada quando os adultos ignoram a violência real das crianças. Abre aspas, a estrela no olho de Boros, fecha aspas. Enquanto se escandalizam com a nudez, entre aspas, Cartman nu, uma crítica a padrões de mídia. Portanto, os ninjas Tokugawa são considerados vilões no contexto da trama devido às suas ações irresponsáveis e à paródia da cultura pop que o episódio representa. E agora o último do terceiro lugar. Bom, galera, o City Ninjas eu acho que eu já mostrei a imagem, né, que é essa aqui. Será que eu já mostrei por quê também? E por que aqueles 3 City Ninjas são considerados vilões em South Park também? Os City Ninjas são considerados vilões em South Park, especificamente no jogo South Park The Fractured But Wally, a fenda que abunda a força. Principalmente porque atuam como uma facção inimiga contratada para eliminar o protagonista, entre várias aspas, o novato, e seus aliados. Eles servem ao Twong Lu Kim, dono do restaurante City Walk, e funcionam como mercenários que perseguem o jogador ao longo da trama. Os principais motivos para sua vilania incluem mercenários contratados. Eles são contratados por Mitch Corner, a personalidade alternativa da mão de Cartman, como eu falei em vídeos anteriores também, para atrapalhar os planos do protagonista. Ataques em Sodosopa. Eles emboscam o jogador nas ruínas de Sodosopa, agindo de forma hostil e violenta. Aliança com vilões. Os City Ninjas se unem a outros grupos de vilões do jogo, como os alunos da 6ª série, as garotas do Rainzins e os caipiras Rednecks, fecha aspas, para tentar destruir o novato. Habilidade de combate. No jogo, eles são inimigos irritantes que podem invocar mais ninjas durante a batalha, tornando o combate desafiador. Nota sobre a série: S19E7, Naugurate, acho que é episódio de temporada, Naugurate Ninjas. No episódio da série, os meninos se vestem de ninjas para assustar sem-tetos, mas são confundidos com terroristas reais. O tom é satírico, focado no mal-entendido e no pânico dos pais da cidade. Bom, próximo! Muito bem, próximo, número 2, os 3 assassinos, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy e Johnny Wayne Gacy. Olha a imagem deles aqui, ó. Bom, e por que são considerados vilões também? E por que eles são considerados vilões em South Park também? Jeffrey Dahmer, Ted Bundy e John Wayne Gacy são considerados vilões em South Park, abre aspas, especialmente no episódio, abre aspas, Hell on Earth, 2006, fecha aspas, temporada 10, episódio 11, fecha aspas, por representarem o ápice da vilania na vida real, sendo transformados em antagonistas secundários, cômicos e sádicos, dentro do contexto infernal da série. Aqui estão as razões pelas quais eles são retratados dessa forma. Paródia de vilões reais. Eles são baseados em 3 dos serial killers mais infames da história dos Estados Unidos da América. South Park utiliza a reputação macabra deles para satirizar a cultura, entre aspas, true crime e a transformação de assassinos em celebridades.
Os Três Patetas do Inferno. No episódio, o trio é encarregado por Satanás de buscar um bolo, mas falha porque não consegue controlar seus impulsos assassinos. Eles parodiam o estilo da comédia pastelão, entre aspas, Os Três Patetas, famoso The Three Stooges, famoso acho que não conheço. Bom, agindo, ou em inglês, The Three Stooges, agindo de forma incompetente enquanto cometem atos violentos. Papéis definidos. Bundy age como um líder, entre aspas, tipo o Moe dos Três Patetas, né? O Moe, Larry e Curly. Bom, continuando. Dahmer como um membro atrapalhado, tipo Larry, que também é dos Três Patetas. E Gacy como o membro insano, tipo Curly, também é o dos Três Patetas. Eles são mostrados matando pessoas aleatórias durante a missão. Os assassinos, tá? Os Três Patetas, não. Só pra você não se confundir. Vilões incompetentes. Apesar de serem assassinos cruéis, na série eles são retratados como incompetentes e dignos de punição, acabando por brigar e se ferir mutuamente. Abre aspas. Bundy cega Gacy e corta a língua de Dahmer, por exemplo, fecha aspas. Em resumo, eles são vilões em South Park porque a série leva suas contrapartes da vida real ao extremo, usando-os como paródia de violência sádica e comédia de erros no inferno. E agora, para finalizar com chave de ouro, em primeiro e último lugar, nós temos vários parentes dos personagens. Isso mesmo, você não ouviu errado. Número 1. Principalmente a avó de Boros, a vovó de Boros, a vovó Stott, a vovó de Boros Stott, o vovô Marsh, de Stan Marsh, Shelley Marsh, a irmã mais velha de Stan Marsh, os pais de Kenny, Stuart e Connie, os pais de Kenny McCormick, Stuart e Connie McCormick, Scott Tenorman, o meio-irmão de Eric Cartman, e Jack Tenorman, o que era para ser o pai de Scott Tenorman e de Eric Cartman. Bom, seguinte, galera. O Scott Tenorman, eu já falei no primeiro vídeo que eu fiz essa lista, né? Se você quiser ver, o vídeo tá aqui do lado. É o primeiro que eu fiz dessa sequência de vilões de South Park. Eu falei do Scott Tenorman. Por isso não vou falar dele aqui, beleza? Porque eu já falei naquele vídeo lá que também era de vilões de South Park, beleza? Não vou falar do Scott Tenorman aqui, pois já falei dele no primeiro vídeo, beleza? Bom, e sobre a avó de Boros, Stott, vovó Stott, a imagem dela está aqui, olhem. E por que eu disse principalmente ela? Porque eu falei de todos ela principalmente do que todos? E por que eu coloquei ela principalmente do que todos no primeiro lugar? Simples. A vovó Stott, a avó de Boros, entre aspas, é considerada uma das vilãs mais detestáveis de South Park, porque ela representa o bullying doméstico e o abuso geracional, de forma cruel e realista. Aqui estão os principais motivos. Abuso físico direto. No episódio Butterballs, temporada 16, episódio 5, ela agride o Boros, ela agride, pra quem não sabe, agredir é bater ou machucar, fisicamente bater, emocionalmente magoar. Bom, continuando, ela agride o Boros fisicamente, ou seja, ela bate nele, chegando a dar um soco no olho dele e espetar sua perna com um garfo. Terror psicológico. Ela usa sua aparência de velhinha frágil, entre aspas, para manipular a situação, ameaçando o neto e fazendo-o sentir que ninguém acreditará nele se ele contar a verdade. Sadismo puro. Ao contrário de vilões como Cartman, que buscou lucro ou atenção,
ela parece sentir um prazer genuíno e silencioso em causar sofrimento ao neto, raiz do trauma familiar. A série sugere que o comportamento autoritário e instável de Stephen Stott, o pai de Boros, que eu também já falei dos pais de Boros, o pai e a mãe dele, o Stephen Stott e a Lily Stott, é fruto do abuso que ele mesmo sofreu dela na infância. Hipocrisia social. Ela mantém uma fachada de doçura para o resto da cidade, enquanto reserva sua verdadeira natureza, perversa apenas para os momentos em que está a sós com o Boros. Ao final, Boros a derrota, não com violência, mas afirmando que, apesar do abuso dela, ele ainda consegue ser feliz, enquanto ela morrerá uma pessoa amarga e vazia. Bom, próximo do primeiro lugar também. Agora o próximo que também está em primeiro lugar é o vovô Marvin Marsh, o vovô de Stan Marsh. Olha a imagem dele aqui. Bom, e por que ele está na lista dos vilões também? E por que ele está nessa lista? Porque Marvin Marsh, o avô de Stan Marsh em South Park, não é um vilão convencional como Eric Cartman, mas suas ações egoístas, manipuladoras e por vezes perigosas o colocam em papéis antagônicos em diversos episódios. Ele é considerado problemático ou, entre aspas, vilanesco pelos seguintes motivos: manipulação emocional. Frequentemente tenta convencer seu neto, Stan, a ajudá-lo a cometer suicídio assistido por estar entediado com a vida. Abuso e negligência. Ele constantemente chama Stan de, entre aspas, Billy, devido à demência ou simples desatenção, ignorando a identidade do seu neto. Liderança de revoltas perigosas. No episódio Brain Down, entre aspas, ele lidera os idosos de South Park em uma rebelião violenta, com a ajuda da AARP, após terem suas carteiras de motorista cassadas por causarem mortes no trânsito. Histórico de violência. Ele revelou ter matado o próprio avô, abre aspas, também por suicídio assistido, fecha aspas, quando tinha apenas 8 anos de idade. Egoísmo geracional. Em flashbacks, é mostrado que ele e outros pioneiros fizeram acordos com criaturas sombrias para ter bens materiais, ignorando as consequências negativas que isso traria para as gerações futuras de seus netos. Vídeos sádicos. Ganhou um prêmio de $10.000 em um programa de TV ao filmar uma criança sendo atropelada por um trem. Tentativas aditivas. Randy Marsh frequentemente o culpa por passar adiante a genética de vícios, abre aspas, como álcool e jogos, fecha aspas, para a família. Bom, próximo. Bom, o próximo que também está no primeiro lugar é Shirley Marsh, a irmã mais velha de Stan Marsh. Olhem aqui. Bom, e por que ela está na lista dos vilões? E por que ela está na lista dos vilões também? Por isso, Shirley Marsh, a irmã mais velha de Stan em South Park, é considerada uma antagonista recorrente, entre aspas, e às vezes vilã. Principalmente por seu comportamento abusivo, agressivo e intimidador, especialmente nas temporadas iniciais. Os principais motivos para essa classificação incluem abuso físico e verbal. Shirley é conhecida por agredir fisicamente Stan, dando-lhe socos e causando ferimentos, muitas vezes sem que os pais intervenham ou acreditem em Stan. Ela frequentemente o chama de turdes, entre aspas, abre aspas, bosta, barra, merdinha, fecha aspas. Bip, bip. Personalidade agressiva.
Ela é retratada como uma adolescente de 13 anos de idade, extremamente mal-humorada, vingativa e com raiva constante. Bullying. Shirley age como uma, entre aspas, bully clássica, intimidando seu irmão mais novo e os amigos dele. A, entre aspas, maldição Marsh, porque é o nome da família deles, né? Eles são os Marsh. A personagem foi desenvolvida com base na irmã mais velha de Trey Parker, entre aspas, um dos criadores do desenho South Park, fecha aspas, que também o provocava bastante na infância. Antagonismo no lar. Antagonismo no lar. Enquanto o foco muitas vezes está nas loucuras de Randy, Shirley representa a hostilidade doméstica direta contra Stan. Mudança no personagem. Embora tenha sido uma vilã clara nas primeiras temporadas, o papel de Shirley evoluiu em temporadas mais recentes. Ela tem mostrado um lado mais protetor, especialmente em relação à proteção de Stan contra bullies externos, e demonstrou compaixão em momentos raros. Próximo! O próximo que também está no nosso primeiro lugar na lista é os pais de Kenny McCormick, Stuart e Connie McCormick. E aqui está a imagem deles. Bom, e por que estão na lista dos vilões também? E por que são vilões também? Os pais de Kenny McCormick, Stuart e Connie McCormick, por que são vilões também? Embora Stuart e Carol McCormick não sejam, entre aspas, vilões no sentido tradicional de antagonistas que planejam o mal, eles são frequentemente vistos de forma negativa pelos fãs e na narrativa de South Park, devido à sua negligência extrema e às origens sobrenaturais do sofrimento de Kenny. Os principais motivos para essa percepção incluem responsabilidade pela, entre aspas, maldição de Kenny. É revelado na trilogia do Mysterium, temporada 14, entre aspas, que a imortalidade de Kenny é uma maldição resultante na participação de seus pais em um culto de adoração a Cthulhu, sei lá. Também falei dele nos vilões também, eu acho. Eles frequentavam as reuniões do culto apenas para ganhar cerveja grátis, o que condenou Kenny a morrer e renascer eternamente. Negligência e abuso de substâncias. Ambos são retratados como alcoólatras, graves e usuários ocasionais de drogas, entre aspas, como metanfetamina, gastando o pouco dinheiro da família em vícios em vez de cuidar dos filhos. Ambiente familiar tóxico. Stuart e Carol são conhecidos por suas constantes discussões violentas e agressões físicas mútuas, criando um lar disfuncional e instável para Kenny e seus irmãos, Kevin e Karen. Não sei se é Karen ou Karen, mas tá bom, vamos lá. Pobreza extrema por inércia. A série sugere que a pobreza da família decorre, em parte, da preguiça de Stuart e de suas escolhas destrutivas, o que frequentemente deixa as crianças passando fome ou vivendo em condições insalubres. Histórico criminal. Stuart possui um registro criminal que inclui violência doméstica e a manutenção de um laboratório de metafetamina no quintal, o que levou à prisão do casal e ao envio dos filhos para um orfanato no episódio The Poor Kids. Bom, próximo do primeiro lugar. Seguinte, galera, eu não vou colocar o Scott T. Norman porque eu já coloquei naquele vídeo, mas eu só quero deixar claro que o Scott T. Norman é considerado o meio-irmão do Eric Cartman, né? Eu ia colocar ele com certeza, mas como eu já coloquei, azar, né? Ele é o meio-irmão do Eric Cartman por Scott T. Norman e Eric Cartman terem o mesmo pai. Só por isso. E para finalizar, nós vamos falar dele mesmo, Jack T. Norman. Olha as imagens dele aqui. Essa
essa aqui também. E essa aqui. Então, minha gente, eu não consegui encontrar muitas imagens dele próximas, entendeu? A imagem mais próxima que eu mal consegui encontrar, uma dessas foi essa daqui, olhem. Dele usando chapéu e diferente. Nem parece o mesmo cara. Bom, e por que ele é o nosso último vilão da lista? E por que Jack T. Norman é o nosso último vilão da lista? Jack T. Norman, olha aqui, gente. Antes de falar, eu queria falar que ele quase não é considerado vilão também, tá? Porque eu achei um outro lado que diz que até que não. Mas tem esse motivo do porquê que ele é vilão também, olhem só. Jack T. Norman, abre aspas, frequentemente referido na dublagem como Jack T. Norman, pai de Scott T. Norman, fecha aspas, é considerado uma figura vilanesca ou, no mínimo, um personagem trágico desprezível em South Park, devido às suas ações passadas que geram o monstro que é Eric Cartman. A revelação sobre o papel dele ocorre principalmente no episódio 201 da 14ª temporada, mudando a perspectiva sobre o clássico episódio, abre aspas, Scott T. Norman deve morrer, fecha aspas, abre aspas, 5ª temporada, fecha aspas. Aqui estão os motivos pelos quais ele é visto dessa forma. Infialdade e abandono. Jack T. Norman era casado, mas teve um caso com Liane Cartman, a mãe de, abre aspas, a mãe de Eric Cartman, fecha aspas. Durante um fim de semana de festas, resultando na gravidez dela, ele abandonou Liane e nunca assumiu a paternidade de Eric Cartman, deixando-o crescer sem o pai, o que contribuiu para a personalidade disfuncional de Cartman. Hipocrisia. Jack vivia uma vida aparentemente perfeita e estável, com sua esposa e seu outro filho, Scott T. Norman, em South Park, enquanto escondia o fato de ter um filho ilegítimo, Eric Cartman, que vivia em condições muito inferiores, conexão com a, entre aspas, ruinvice de Cartman. Sendo o pai de Scott T. Norman, abre aspas, um ruivo ou, entre aspas, ginger no original, fecha aspas, e de Cartman. Jack é a fonte biológica de ódio que Cartman sente pelos ruivos, sendo um exemplo de, entre aspas, ódio próprio, inconsciente, consequência de suas ações, abre aspas, ironia trágica, fecha aspas. Jack T. Norman foi morto por Farmer Jenkins. No episódio Scott T. Norman Must Die, ou em português, Scott T. Norman deve morrer. A revelação de que Cartman matou seu próprio pai e serviu seu corpo em um tiro para Scott torna Jack indiretamente o catalisador do ato mais, entre aspas, maligno de Eric Cartman. Embora ele não seja um vilão ativo da série, suas ações imorais e covardia pavimentaram o caminho para a vilania de Cartman, tornando-o uma peça fundamental no, entre aspas, iceberg de atrocidades do programa. E é isso aí, pessoal, mais um vídeo está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo para fazer a última parte. Eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Falou, beleza? Um beijo para todos vocês e falou! Tchau, tchau. Bye! Até o próximo vídeo e sejam felizes. Corta!